Beleza, galera? Dia 11 de dezembro de 2018 e hoje foi um dia emocionante pra mim. Fui assinar minha reservista. Pra quem não sabe, depois que você dá a baixa, você tem que ficar 5 anos nesse período de 9 a 16 de dezembro pra ir lá bater o carimbo. E hoje foi o meu último dia e eu vi uma coisa lá meio esquisita que eu não gostei, achei meio estranho. Eu vou gravar um vídeo específico falando a respeito disso aí mais pra frente. Mas algumas notícias que aconteceram hoje que eu achei por bem falar. Vamos lá. A Austrália reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Então, mais um país aí declarando Jerusalém como a capital de Israel, a exemplo dos Estados Unidos. A diferença é que a Austrália não vai transferir a embaixada dela de Tel Aviv para Jerusalém. Se você está na dúvida aí, porque Jerusalém é disputada entre os árabes, palestinos e israelenses. Um diz que é de um, outro diz que é de outro e tudo mais. Só que se você reconhece o Estado de Israel como um Estado soberano e o Estado soberano está falando que a capital do país dele é determinado local, acabou. É o que Israel está falando e fim de papo. Bolsonaro deve seguir a mesma linha e mudar a embaixada do Brasil que está lá em Tel Aviv para Jerusalém. Esperamos aí que logo no começo do governo dele ele vai fazer isso aí. Outra notícia, Luizo Nunes vê retrocesso se Brasil deixar pacto da ONU para a migração. A Luizo Nunes é o famoso Mateu. Se você não está lembrado aí da época do regime militar, ele foi motorista do terrorista Carlos Marighella. Ele era terrorista também e é o nosso ministro das Relações Exteriores atual. E ele vê um retrocesso danado o Brasil sair do pacto da migração lá. Pacto da migração, aquele rolo. Resumindo, o que a ONU falar para você receber de imigrante, você tem que receber e acabou. Na verdade, é uma afronta contra a soberania de qualquer país. E só para você ter uma ideia de quem pulou fora desse pacto aí, temos Estados Unidos, Áustria, Austrália, Chile, Eslováquia, Hungria, Letônia, Polônia, República Dominicana, República Tcheca. Então, não é tão retrocesso assim, né, seu Aloysio Nunes? Vamos lá, outra notícia. Dória nomeou o Henrique Meirelles para secretário da Fazenda. Pô, Dória, de novo essa bola fora? Já não bastasse a do Kassab lá? Mas enfim, o Dória não vou nem reclamar. Todo mundo sabe aqui que acompanha o canal, já falei que eu votei nele totalmente por falta de opção. Não ia votar no socialista declarado como o Márcio França, mas votei com aquela dor no coração e sabia e sei que ele vai fazer várias cagadas aí durante o governo dele como governador do estado de São Paulo. Só espero que na próxima eleição tenhamos lá disputando em pé de igualdade pelo menos um conservador ali, né? Tomara. Última notícia, aliás, penúltima notícia, a votação do Escola Sem Partido, depois de tanta discussão, ficou só para o ano que vem. Então vamos ver o que vai ser decidido aí no ano que vem, se vão implementar esse negócio da Escola Sem Partido ou não. E a última notícia, primeiramente eu queria agradecer aqui a mensagem aqui do Arlan Miguel, que me mandou essa mensagem aqui já faz 2 dias, e falou, PLS 473 2017 urgente, legalização da censura no Brasil, e me mandou um link aqui do YouTube. Aí eu fui dar uma pesquisada nesse projeto de lei, confesso que eu não conhecia e me espantei ao lê-lo. Então, valeu aí meu camarada, o Arlan Miguel, pela dica aí. Vamos lá, estou com o projeto na mão, é um projeto de lei do Senado, número 473 de 2017, proposto pelo senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Todo mundo estava gravando vídeo aí a respeito do artigo 13 lá, que seria, ou tem tudo para ser a censura internacional, né? É um abafa aí. Só que esse aqui é mais preocupante ainda, porque está agora aqui, ó, nas nossas barbas. Inclusive está rolando lá a pesquisinha lá no site do Senado. Te aconselho a ir lá votar também. Vote pelo não lá. Se você votar pelo sim, que até um tempo atrás estava ganhando, agora o não virou. Se você votar como sim, é que você concorda com esse projeto de lei que eu vou ler agora. Ele, resumidamente, ele quer criminalizar as fake news. Só que você criminalizar as fake news é um problema terrível, porque quem é que vai dizer se algo é fake news ou não? Provavelmente vai ser o Estado que vai dizer. E vejam os absurdos que tem aqui. Ele quer incluir esse artigo no Código Penal, seria o artigo 287-A, divulgação de notícia falsa, que seria o crime. Divulgar notícia que sabe ser falsa e que possa distorcer, alterar ou corromper a verdade sobre informações relacionadas à saúde, à segurança pública, à economia nacional, ao processo eleitoral ou que afetem interesse público relevante.
É uma das mais absurdas frases que tem nesse caput desse artigo, é esse tal desse interesse público relevante. Quem é que vai dizer que é o interesse público relevante? O que é relevante para você pode não ser para mim e vice-versa. Então isso aqui é muito genérico. Como você vai ter um tipo penal genérico? É um absurdo. E aí ele fala, divulgar notícia que sabe ser falsa. Mas o que é divulgar notícia que sabe ser falsa? Se eu venho aqui e falo, o regime militar brasileiro não foi uma ditadura, foi uma contra-revolução comunista. E aí? Toda a grande mídia fala que foi uma ditadura militar. Eu estou nadando contra a maré. E aí, eu estou divulgando uma notícia falsa? Quem é que vai dizer se essa notícia minha é falsa ou não é? É um absurdo. Vamos lá. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. No parágrafo 1º, se o agente pratica a conduta prevista no caput, valendo-se da internet ou de outro meio, ou seja, aqui, na verdade, praticamente é tudo por internet, né? Mas outro meio, talvez por mensagens eletrônicas, WhatsApp e tal, que facilite a divulgação da notícia, pena reclusão, é mais grave do que detenção, reclusão de 1 a 3 anos, ou seja, já passou de 2 anos, já não é mais crime de menor potencial ofensivo. E multa, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1 a 2/3 se o agente divulga notícia falsa visando a obtenção de vantagem para si ou para outrem. Esse negócio de você divulgar alguma coisa visando vantagem, você já tem previsto no Código Penal, no artigo 171, que trata do estelionato, que lá vai dizer o seguinte: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então aqui já é previsto qualquer outro meio fraudulento, pode até ser pela internet. Se você está divulgando notícia falsa ali, tentando dar o golpe em alguém, malandrosamente, você já pode ser enquadrado no artigo 171 do Código Penal. Não precisa de uma outra tipificação desse absurdo aqui de tipificar fake news. E aí a justificação dele, vejam que lindo. A divulgação das chamadas fake news, notícias falsas, sobretudo na internet, é conduta cada vez mais comum em nosso país. Esse quadro é preocupante, uma vez que tais notícias deseducam e desinformam. Concordo que deseducam e desinformam, mas eu vou te dar a solução logo logo. E desinformam a sociedade em assuntos como saúde, segurança pública, economia nacional e política, servindo frequentemente como instrumento de manipulação da opinião popular. Concordo que a fake news faz isso mesmo. Dessa forma, o presente projeto de lei busca criminalizar a divulgação de notícia falsa em que a vítima é a sociedade como um todo. Para tanto, estamos criando um tipo penal que, em linhas gerais, pune a divulgação de notícia falsa que atinge interesse público relevante, prevendo pena mais grave para a divulgação feita pela internet e uma causa de aumento de pena quando o agente visa a obtenção de vantagem para si ou para outrem. Por entender que a criação do novo tipo penal contribuirá para reprimir e prevenir a divulgação das fake news, conclamamos as senhoras senadoras e senhores senadores para discutir, aperfeiçoar e aprovar o presente projeto de lei, que, se eu não me engano, está lá na Comissão de Constituição e Justiça. Então, decorem bem o nome desse cidadão aqui, senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Prestem atenção em quem quer censurá-los, porque isso aqui é uma clara censura. Porque, como eu já disse, você não tem como o Estado vir falar o que é fake news. Como é que você combate fake news? Através da verdade. E quem que vai analisar a verdade e ter o crivo do que é real ou não é? É o indivíduo, é a própria pessoa. Você pode me ouvir falando aqui, como eu já dei o exemplo, falando que o regime militar brasileiro não foi uma ditadura militar, e você fica na dúvida, será que aquele cara está falando besteira? Será que ele está falando a verdade? Não sei, vou ver. E aí você mesmo vá pesquisando e você vai fazer a sua convicção. Será que isso é verdade ou será que isso é mentira? E aí você decide. É assim, simples. Você combate a fake news dessa maneira. E aí, as fontes mais confiáveis, as pessoas que você está vendo que mais está dando bola dentro, vamos falar assim, vão virando as fontes das verdades. Ou seja, aquelas fontes que você tem uma certa credibilidade para com ela. Olavo de Carvalho, até um bom tempo atrás, ele era tido como doido. Só falava merda, não sei o quê. Daí as pessoas começaram a ver que o que ele falava estava funcionando, estava acontecendo, estava dando certo. As previsões dele ocorreram. Aí,
não é que o cara tava falando merda, não. Na verdade, o cara tinha razão mesmo, olha isso. E aí a própria pessoa cria essa convicção. O que não pode é deixar que o Estado venha te falar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então, esse projeto de lei é um absurdo. Lembrem bem o nome desse cidadão e é isso aí. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí, compartilhe essa mensagem também e aproveita para fazer o que mesmo? Esqueci. Tem 10 minutos de vídeo? Esqueci o recado aqui. Falou? Forte abraço e até a próxima.